Eu matei Maria Bonita com 2 tiros e depois arranquei a cabeça dela, disse José Panta Godoy em uma entrevista publicada pela Folha de São Paulo em 1996. É quase impossível falar do Nordeste e não se lembrar dos cangaceiros, para ser mais específico, de Virgulino Ferreira da Silva, o famoso Lampião. A história do Rei do Cangaço iniciou-se na década de 1920. Aos 19 anos, o pai de Lampião foi assassinado por um tenente, em uma disputa de terras que já durava mais de uma década. Ele e os irmãos resolveram então entrar para o cangaço, pois queriam vingança. Entretanto, alguns historiadores afirmam que esse tipo de pretexto era usado por quase todos os cangaceiros. O apelido Lampião veio da habilidade que Virgulino tinha com o rifle, pois quando disparava, várias vezes seguidas, iluminava a noite na Caatinga. Em uma dessas noites, um dos irmãos de Lampião disse: "Espia, Levino, o rifle de Virgulino virou Lampião." E foi daí que Lampião foi batizado para sempre, com o nome que seria o maior do cangaço. Por quase 2 décadas, Lampião saqueou, entrou em centenas de combates, derrotou policiais inúmeras vezes e acumulou dinheiro e fama. Seus irmãos morreram no cangaço antes dele, que também esteve perto de bater as botas várias vezes, seja por tiro, por incêndio, por faca ou por envenenamento. Muitas vezes, o boato que Lampião teria morrido se espalhava pelo país. Isso só deixava ele ainda mais famoso. Na década de 1930, após já terem enfrentado grandes vitórias e derrotas, como no caso da tentativa fracassada de tomar a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, o bando de Lampião passa então a ser procurado como um bando de maior periculosidade. E é aí que a caçada ao cangaço começa para valer. Para se manterem e sobreviverem, os cangaceiros invadiam fazendas e forçavam os comerciantes a dar doações. Em 1931, ao parar em Paulo Afonso, na Bahia, Lampião conheceu Maria Déa, que tinha 20 anos e era casada. Maria Bonita, como chamava o cangaceiro, deixa a família para trás e se une a Lampião e ao seu bando. Juntos, eles lutaram por 8 anos e tiveram uma filha, chamada Expedita, que foi entregue e criada por amigos. Outras versões cogitam a possibilidade do casal ter mais filhos, mas que, por conta da vida difícil no cangaço, teriam sido criadas pela mãe de Maria Bonita, como se fossem irmãos da cangaceira. Apesar da fama de violento, Lampião era conhecido pelo carisma e pela capacidade de conquistar a população local. Ele costumava distribuir o saque que roubava dos ricos entre os pobres, o que lhe rendeu a reputação de uma figura de Robin Hood em algumas regiões e cidades. No início de março de 1926, ocorreu um dos encontros mais enigmáticos da história, o encontro de Lampião e Padre Cícero. Lampião, que era devoto fiel do Padre Cícero, evitava atacar o Ceará e, ao receber o convite do padre, apressou-se a atendê-lo, chegando a Juazeiro com cerca de 50 homens. A presença de Lampião em Juazeiro provocou alvoroço. Uma multidão se formou para ver o famoso cangaceiro e seu bando. Lampião concedeu entrevistas, bateu fotos, ofertou esmolas a igrejas locais, recebeu visitas e foi agraciado com presentes, sem ser incomodado pela polícia. Após ser aconselhado por Padre Cícero a deixar aquela vida de bandidagem, Lampião comprometeu-se a combater a coluna Prestes, recebendo armas, fardamento e uma patente de capitão do exército. Para você entender mais, a coluna Prestes foi um movimento de rebeldia contra o governo de Arthur Bernardes, realizado pelos tenentistas entre 1925 e 1927. A coluna Prestes ficou conhecida por ter marchado 25 mil quilômetros e por não ter sido derrotada pelas tropas do governo em nenhum combate durante seu período de atuação. Lampião e seu bando deixou o Juazeiro satisfeito, sobretudo porque o documento que dava ao chefe a patente de capitão, o que respondia ao perdão de seus crimes e à não ocorrência de mais perseguições por parte da polícia, havia sido assinado a pedido de Padre Cícero pela única autoridade federal em Juazeiro, o agrônomo
do Ministério da Agricultura, Pedro Albuquerque Uchoa. Conta-se que, ao ser chamado mais tarde a Recife para explicar tamanho absurdo, o agrônomo teria dito aos seus superiores que, naquelas circunstâncias e com o medo que tinha de Lampião, ele teria assinado até a demissão do presidente Arthur Bernardes. Contudo, Lampião não deu sequer um tiro contra a coluna Prestes. O cangaceiro, agora nomeado de Capitão Virgulino Ferreira, talvez tenha temido a fama de guerreiro dos tenentes. Talvez tenha ficado irritado ao descobrir que a patente não tinha valor legal, portanto, não valia nada. Virgulino ainda tentou falar com o padre Cícero, mas este se recusou a recebê-lo novamente. Já o padre foi duramente criticado pela imprensa de Fortaleza, a qual usou o episódio como prova da proteção que o padre fazia a criminosos. Apesar do acontecido, Lampião nunca perdeu o respeito nem a admiração que tinha pelo padre Cícero. Muitas histórias e lendas é contada pelos nordestinos sobre Lampião. Uma delas é contada por muitos até hoje. Conta-se que um dia, Lampião chegou à casa de uma senhora e pediu que ela fizesse comida para ele e para os cangaceiros. Ela cozinhou e, com medo da presença de Lampião em sua casa, esqueceu de colocar sal durante o preparo. Um dos cangaceiros do grupo de Lampião reclamou que a comida estava sem gosto. O rei do cangaço, então, teria pedido um pacote de sal à mulher, e então despejou sal na comida servida ao cangaceiro, e o forçou a comer todo o prato. O integrante do grupo teria morrido antes mesmo de terminar de comer. Outra história diz que Lampião teria sentido vontade de fumar, e sentindo o cheiro da fumaça de cigarro, andou um pouco e encontrou um sujeito fumando. O cangaceiro foi até o homem e perguntou se ele fumava. Quando o indivíduo vira para olhar quem conversava com ele, viu Lampião e, assustado, respondeu: "Fumo, mas se quiser, eu paro agora mesmo." Na segunda metade da década de 1930, Getúlio Vargas impõe uma verdadeira caçada ao bando de Lampião, que era o grupo remanescente entre os cangaceiros. Na manhã de 1938, o bando de Lampião foi pego de surpresa pelas forças policiais, provavelmente por fruto de uma traição. Dos 34 cangaceiros presentes no grupo, 11 morreram. Lampião foi um dos primeiros a morrer, o que fez com que parte do bando fugisse, e apenas um soldado morreu. Os cangaceiros tiveram as cabeças cortadas e exibidas como troféus em várias cidades brasileiras. Em Piranhas, que fica a poucos quilômetros da Grota do Angico, as cabeças dos cangaceiros foram colocadas na escadaria da prefeitura e fotografadas, num dos registros mais famosos e brutais do cangaço. Os corpos dos cangaceiros foram deixados para os urubus e, mais tarde, enterrados, mas suas cabeças foram expostas em várias cidades brasileiras. Elas foram objeto de pesquisa em universidades e, durante 3 décadas, foram expostas em um museu em Salvador. As famílias dos cangaceiros lutaram por anos pelo direito de enterrar seus corpos, o que só foi concedido após grande pressão pública e da Igreja Católica em 1965. As cabeças de Lampião e Maria Bonita foram enterradas em 6 de fevereiro de 1969. Seus companheiros de bando receberam o mesmo tratamento cerca de uma semana depois. Em seu auge, Lampião chegou a ter um fotógrafo oficial e a dar entrevistas, documentos que ajudam a recontar uma parte dessa história. Benjamin Abraão, fotógrafo nascido no Líbano, conviveu com Lampião e chegou a coletar imagens para fazer um filme sobre os cangaceiros, mas o material foi apreendido e censurado pelo governo Vargas. Mas uma pequena parte sobreviveu e pôde ser visto por milhares de pessoas. Ao caminhar pelo sertão nordestino, é impossível não pensar em como tudo aquilo aconteceu. O sertão é luta, é sobrevivência. Ou como escreveu Guimarães Rosa, sertão é onde manda quem é forte, com as astúcias. Deus mesmo, quando vier, que vem armado. Senhoras e senhores, esse foi o vídeo de hoje. E se gostaram, deixa seu like, compartilha, comenta e se inscreve no canal. Com isso, você estará ajudando bastante para o crescimento do canal. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Esse é o canal Mundo História.